Fala, turma, beleza? Hoje a gente vai fazer uma aula inédita aqui pela Solar Academy. Como você pode literalmente avançar nos seus tratamentos clínicos olhando a hierarquia versus a sobreposição das disfunções. Então a gente tem um tema que é muito utilizado na osteopatia, nas terapias manuais, que é qual? Hierarquia dos tecidos. Conforme a gente vai trabalhando, vai atuando, eu, meus mentorados e galera que performa na terapia manual e é referência no território nacional, e eu já percebi isso há muito tempo, puxei essa bandeira e isso cada vez faz mais sentido. Quando a gente fala que tem uma hierarquia, o que entende com hierarquia? Que hierarquia ela é soberana. Hierarquia não tem modificação. E quando a gente vai tratar os nossos pacientes, a gente entende que não é uma hierarquia que acontece, e sim uma sobreposição dos tecidos. Então, muitas vezes a víscera pode mandar na estrutura, a estrutura mandar na víscera, o crânio está influenciando, assim com a moldagem, as metodologias, a gente pode falar que elas ocorrem em sobreposição. Muitas vezes, para mim avançar numa remodelação de tecido, eu tenho que usar um visceral. Então, tudo isso é importante compreender. E se for hierarquia não muda. Corrigiu, quem está abaixo tem que seguir. E não é assim que acontece em prática clínica real. Então, a hierarquia de tecidos, eu acho que há muitos anos atrás, provavelmente eu até expliquei isso em sala de aula, sei lá, 10 anos atrás, porque é aquela história, nosso conteúdo não estava também não está, né, e nem, não estava e nem chegava perto do que é o RCI hoje e do que é a metodologia. Então, se você já aplica, você está seguindo, essa aula vai destravar você. Então, eu vou compartilhar aqui um PDF que eu deixei exclusivo para a Soler Academy. Então, vocês já estão visualizando meu PDF aí. E aí, o que que é importante compreender? Vamos ficar bem. O que é muito relevante e o que faz todo sentido, vocês compreenderam. Eu tive que tirar uma conexão aqui e colocar de novo. Perfeito. O que que é importante? Que nós temos, literalmente, a hierarquia atuando com as questões de sobreposição. Cara, isso muda todo o jogo. Então, o primeiro passo, quando nós vamos tratar, a grande sacada é entender e compreender os processos de disfunções. Porque a gente tem a tendência, de forma primitiva, de correr atrás dos sintomas. Então, sintomas não vai te levar para onde você quer. Então, vou dar um exemplo. O paciente pegou uma virose e começou a vomitar. O vômito é doença ou é sintoma? Sintoma. O paciente pegou uma virose e ficou febril. Um febrão danado, 40 graus. O que que é a febre? Sintoma ou é doença? Sintoma. O paciente está sentindo dor. O que que é a dor? Sintoma. Então, quando você começa a entender que o sintoma é um desequilíbrio sistêmico, muda o jogo. Então, a ideia para você que já começa a atuar um pouco, que você já tem uma percepção maior, que você quer avançar num tratamento melhor de silêncio, o que que você vai sempre questionar que eu vivo falando em aula? Por que o paciente vem a sentir assim? Então, a grande pergunta clínica: o que tratar primeiro? Então, isso é muito relevante. O que que eu tenho que tratar? Aonde eu vou atuar clinicamente? Como eu vou fazer para realmente eu ser mais assertivo? Porque o que acontece, não tem nada de errado, mas não performa, são os protocolos prontos. Protocolos prontos. A letra sai feia aqui porque essa mesa digitalizadora é ruim de escrever. Então, prontos. E a minha letra também não é bonita. Então, será que todo mundo tem o mesmo rótulo? Isso é subestimar a fisiologia humana. Então, o primeiro passo que a gente tem que fazer é entender, dar um passo atrás e pensar assim: será que eu estou correndo atrás de sintomas? Se estiver, qual que é a recomendação? Parar dessa forma e olhar.
o que está acontecendo. Por isso que, quando começamos a olhar os nossos pacientes em sobreposição, você vai entender que para você entrar com profundidade clínica, você vai ter que romper barreiras. E muitas vezes essas barreiras, elas não estão tão acessíveis. E geralmente essas barreiras são ocultas. Então, até Steele colocava, é um termo osteopático. Feliz é o profissional que sabe encontrar as disfunções ocultas, porque o corpo se adapta involuntariamente e instintivamente, que é uma alta evolução significativa. Então, o corpo se adapta, adapta. Então, teoricamente, você pensando em hierarquia, que é um termo errôneo, que você já está entendendo sobre isso, se você está pensando na hierarquia, teoricamente, essa sobreposição sempre ia seguir. Tratei isso, automaticamente tudo tem que ser corrigido. E não é assim. Então a gente tem sim, que é o que eu vou colocar aqui na aula, um padrão muito importante. Nós temos um padrão de disfunções. Mas falar que isso é uma hierarquia, não. Então colocar de uma forma significativa que os desequilíbrios que nós temos é sempre seguir esse padrão. Se eu tratar o crânio à vista, a estrutura segue. Só se o corpo não tivesse adaptação, não tivesse obstrução, não tivesse aderência, não tivesse rigidez tecidual significativa, isso sim ocorreria. Então a maioria dos terapeutas, entenda isso, ele erra e erra de forma significativa e erra de uma forma constante de repetição por não erra e não por faltar técnicas, mas muitas vezes por ficar nesse conceito de hierarquia constante. Então, mas por tratar a disfunção errada na hora errada. Então já aconteceu com mentorados meus de falar assim, o paciente está com uma lesão no ombro e no momento do ombro o paciente está olhando a mobilidade do acrômio, a mobilidade da esternoclavicular e assim, olhando disfunções de fáscias, disfunções menores e esqueceu 100% de olhar a estrutura integrada. Que eu falo brincando que você, quando vai tratar o seu paciente, você tem que dar o chuveirão. É isso mesmo. Tem um chuveiro aqui. Esse chuveiro vai lavar você. Você vai tomar uma ducha nesse chuveirão. Então, primeiro, você tem que corrigir os globais todos. Para depois você olhar lá atrás o que está atrás da orelha, a sujeirinha embaixo da unha. Mas tem muito terapeuta manual que ele quer constantemente olhar detalhes minuciosos, até mesmo osteopáticos, e aí estuda detalhes melindrosos e não faz um bom chuveirão, então deu a lógica. Então olhar a estrutura, aplicar o que precisa ser feito no chuveirão, muda tudo. Então eu quero que você pense comigo. Você está fazendo chuveirão? Você sabe fazer uma correção global, integrada? Essa é o motivo da nossa aula. Porque se eu vou ficar tratando detalhes, eu tô tratando essa face não solta, e os sintomas do paciente melhoram, faz uma, faz duas, faz três, faz 10 sessão, igual um paciente meu de Adamantina, da cidade onde me formei, veio tratar comigo pelas redes sociais. Passou por 10 sessões com o osteopata lá. 10 sessões. De um, mais meia dúzia de outro. E os caras víscera, porque ele tem muita somatização. Crânio. Ninguém significava o cara. Ninguém olhava a esfera física. Aí eu fui olhar o cara totalmente obstruído. Trabalhei o primeiro atendimento. Ele veio para somatização, para reprogramação. Eu trabalhei total MP com ele, o cara já veio outro. Falou, cara, tô me sentindo super bem, porque uma coluna obstruída significativa, você estimula a simpaticotonia. Então, teoricamente, que tudo que começa o sistema nervoso central, você não pode mexer com o físico, é mentira. Porque isso é uma sobreposição, não é uma hierarquia. Isso é fato, o paciente está muito bem. E aí, tanto é que ele veio de moto dessa vez. Cara, tudo legal, coisa e tal.
E aí que eu entrei na reprogramação com ele, porque se eu tenho uma estrutura que está disparando DSR, disfunção somática referida, simpaticotonia, que a coluna faz quando não tem mobilidade, que isso que é a facilitação neural, eu mereço corrigir isso para depois o corpo ter acesso da informação neurosensorial que eu vou causar. Então, se você seguir a hierarquia como me ensinaram lá anos atrás, que na verdade funciona só para quem é raso, porque não funciona, não em todo mundo, então não pode ser hierarquia. Se eu corrigir com a somatização, cabum, tudo se resolve. E não é isso que acontece. Então, primeiro, vamos entender isso aqui. Primeiro, o que que eu preciso, Fábio? Qual que é a moral da aula? Mais uma vez, entender dois conceitos. Hierarquia das disfunções é top? É top. Mas ela é a ordem da prioridade biológica que o corpo estabelece? É, mas o corpo se adapta em disfunções que você vai ter que corrigir. Então, teoricamente, esse paciente ele tem problema somático, ele tem problema de vista, ele tem problema de crânio, ele tem problema de obstrução. Na ordem clássica da hierarquia, é só trabalhar com tudo que está acima. Porra, mas 16 sessão e eu vou lá e dou uma e muda a vida do cara? Por quê? Porque eu não como bola em protocolinhos rasos e prontos. Ah, porque é assim que funciona, porque o meu professor falou. Não é assim que joga o jogo. E essa é a grande sacada da individualidade humana, aonde você entra com o governo e consegue ter um zero a mais no seu atendimento, ou dois zero a mais no seu atendimento, diferente dos demais. É sobre isso? Então, quando eu olho a hierarquia das disfunções e a ordem de prioridade biológica que o corpo estabelece, mas se tiver um bloqueio constante, essa ordem fica, já falei, um bloqueio, fica bloqueado. Se tem um cadeado aí, essa ordem não flui. Então você vai corrigir e facilitar a sobreposição, abre aspas, para essa hierarquia biológica poder seguir. Aí sim, quando você não tiver disfunção, existe sim hierarquias. O corpo tem uma hierarquia funcional. Ótimo, e isso é real. Mas não no meio de disfunções entrelaçadas que pode estar seguindo o mesmo. Entenda o que eu estou falando? Pode estar seguindo a mesma cadeia lesional ou até mesmo em cadeia elas não estão utilizando o mesmo processo, a mesma sequência. Muitas vezes nem as cadeias lesionais conversam entre si, que se torna um maior problema também. Então, como que o corpo sempre se protege? E no modo sobrevivência. E como que é esse modo sobrevivência? Sistema nervoso autônomo que vai alterar todas as funções involuntárias do corpo, que vai proporcionar sobrevivência ao sistema, funções orgânicas, funções sistêmicas nas vísceras e entre outras partes, estabilidade na coluna central, pelve, diafragma e as funções de mobilidade e desempenho de forma geral. Então, ou seja, nem sempre o que dói é o que vem primeiro na direção. Então, isso é clássico. Isso é importante você já anotar. E entender que a dor é um sintoma contínuo que o seu corpo está simplesmente falando: tem algo de errado aqui. Só que algo é físico, algo é sistêmico, ou algo é neurosensorial, tipo um software. Sistêmica é a integração do corpo, a funcionalidade de todos os tecidos. Ou é neurosensorial, tipo é um software. Então aí que muda o jogo. Classificou de forma correta, você vai ter um recurso mais adequado e, obviamente, resultados também e saber o que está acontecendo com o corpo. Então, nós como fazemos isso? Sempre temos, basicamente, um HD, uma hipótese diagnóstica. Então, se eu tenho essa hipótese diagnóstica, ela vai ser fundamentada se a minha hipótese foi fundamentada com a melhora. Ó, eu tô achando que você tem isso. Comecei a estimular, não tem. Não melhorou nada, então não tem isso. Não tem, não é. Aonde teve melhora, validou o sistema. Então sempre vai fazer um HD e vai sempre utilizar a referência da melhora imediata com o seu tratamento. Para você não ficar um Mister Manutenção, a pessoa fala: ah, eu acho que melhorei. Não, não melhorou. Então, o primeiro conceito das hierarquias é algo que deve ser reconstruído no seu dia a dia. Fez sentido? Se tiver dúvidas, eu estou ao vivo aqui no
aqui no Zoom, tá? Por quê? Para vocês poderem participar com o chat ou chamar no microfone, beleza? Não tem pergunta bobo. Bobo é quem não pergunta. Feliz é quem sabe fazer pergunta. Quem sabe fazer pergunta governa o mundo, tá? É um código pesado na mentalidade. Então, a sobreposição das disfunções. Quando há várias camadas em compensação, e são instaladas umas sobre as outras. Então o corpo, ele cria vários recursos, você tem várias camadas. E muitas vezes você atua em uma camada, você atua em outra camada, aí você atua numa camada lá atrás. Talvez o que ia ser o primeiro, você viu que não deu resposta, mas foi dar resposta no planejamento do seu tratamento. Muitas vezes, na hora que você está tratando o seu paciente, eu vou começar com MP, não deu resposta. Aí eu vou lá, fiz um visceral, fiz um estrutural, aí, pumba, fez MP, desenrolou tudo. Ou muitas vezes, ou muitas vezes eu vou começar com outro sistema que não deu resposta. Aí eu vou lá e faço um trabalho de sobreposição e aí eu consigo corrigir o obstáculo clínico. Então pense sempre assim, quando você não estiver conseguindo avançar, as coisas não estão fluindo como você está pensando, você vai pensar assim, anota isso. Aonde está esse obstáculo clínico? Onde que ele está? Onde que está esse obstáculo clínico? Qual que é a camada que esse danadinho tá? Que eu vou entrar numa clínica e vou resolver essa parada. É sobre isso? Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma restrição visceral, será que é o meu diafragma que não está dando manutenção na vista? E se é esse diafragma, por que ele está tenso constante? Porque uma alteração do diafragma pode dar um diafragma tenso, que vai alterar as tensões internas, tanto de expansão torácica, quanto também de bombeio e micromassagem nas vísceras. Então, o diafragma, além de ser um músculo respiratório primário, ele tem funções sistêmicas importantes para a automanutenção do corpo pela via visceral, pela parte sistêmica. Então, será que alterações das pressões internas abdominais pode vir literalmente alterar, ter uma pressão alterada e sensibilizar a coluna e causar dor? Óbvio. Muitas vezes você vai fazer uma manipulação, você vai fazer um desenvolvimento, a vista está tão sensibilizada que você não consegue avançar. As espasticidades não respondem com toque local. Que é aí que você começa a entender, que você começa a utilizar um recurso clínico de abordagem indireta, sendo um caçador de DSR. Então você tem que ver se as disfunções somáticas referidas que causam dor por facilitação neural vai estar periferizando, centralizando com o que está acontecendo com você. Aí que está o xadrez com você fazendo a hipótese diagnóstica que tudo muda. Então, você já entendeu, se o seu paciente está apresentando esse travamento na lombar, o paciente vai sentir dor. Aí você vai lá e fala, essa musculatura está espasmada, essa faceta imbricou, esse ligamento está tensionado, essa coluna está pinçada, mas a lombar é a última da fila onde o paciente sente. E é por isso que quem não quer buscar informação integrada, porque é um erro global, não é só aqui da Soleracada. Se eu colocar uma aula só de técnica, tudo lota. Se eu colocar uma aula de fundamento, poucos querem buscar. E é por isso que poucos que governam. É por isso que poucos que concorrem só com eles mesmos e surfa. Porque a galera não quer buscar o entendimento aonde tocar. É sobre isso. E eu estou falando de uma forma bem simplificada. Eu tenho certeza que está dando para entender muitos tabus aí. Então, quais são os erros mais comuns que os terapeutas ocorrem? O que eles fazem? Quais são os seus principais erros? É tratar a sobreposição, que é a hierarquia. Cabum. Pronto, esse é o código da aula. Não, eu vou tratar o sistema nervoso, eu vou tratar as vísceras e tudo melhora. Aí os caras ficam lá, mais do mês, mais do mês, mais. Eu acho que tô.
Cara, você acha que você vai performar com o seu paciente falando que acha que tá? Não tem que ter dúvidas da melhora. Isso é fato. Quem trata comigo sabe como é que é. Então, ó, soltar a lombar melhora na hora, mas depois dias volta. Aí o camarada aprende para ele aumentar isso aqui, ó, que na verdade não está aumentando, ele está sobrevivendo. Você sabe o que ele vai falar? Vamos fazer uma lista de manutenção. Jesus amado. E aí vive de listinha. Ah, agenda cheia. Cheia de listinha de manutenção. Como que vai poder botar mais zero no seu atendimento se você não libera ninguém? Aí a pessoa vai lá, só uma manipulada, você se manipula bem, é gostoso, se sente bem, você é agradável, o ambiente é legal. Ah, o cara coloca isso no lifestyle dele, igual ir no spa. É isso que vai levar você para o próximo nível? Não. Então, porque a causa real, fazendo manutenção constante, pode ser visceral, pode ser autonômica, pode ser diafragmática, continua comandando toda a alteração sistêmica. Então eu tenho falado isso e vou falar cada vez mais. Quem domina o RCI não trata tecidos, equilibra sistemas. Isso é pesado. Isso muda tudo. Que é isso que eu ensino, estou ensinando aqui na Solar Academy. É isso que eu ensino muito no clube. Essa aula é para ser no nível do clube. Essa aula é para ser no nível dos meus mentorados lá, que estão comigo há anos e anos de aulas ao vivo de desenvolvimento de fazendo performance. Mas enfim, vamos turbinar a Solar Academy também para subir o nível de quem realmente tem dedicação. Para você que está assistindo essa aula e vai assistir depois, que você possa vir comigo para o próximo nível. É sobre isso. A Solar Academy não é pra você ficar a vida inteira nela. Você pode ficar. Mas a ideia é você começar a performar, se seguir o que eu ensino, para depois você vir para os próximos níveis das outras formações e você explodir na vida. É sobre isso, porque sempre existe um próximo nível. Então, como identificar o que vem primeiro, Fábio? Tá falando, 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 e como é que faz? Observe o sistema nervoso. Olha, não só aonde está o espasmo, aquele bloqueio articular. Então, olha, como que o paciente ele está fluindo constantemente o processo respiratório. Olha como o paciente está nos seus processos de ansiedade. Olha se ele tem alteração autonômica, sudorese, transpira frio. Se ele tem uma rigidez global fora do comum e dificuldade em relaxar. Então, quando você começa a olhar essas questões todas, você já entendeu que ele está com desequilíbrio de modulação autonômica ativa. Então, o que você vai fazer? Entender, que no caso desse paciente que eu citei, que veio de Adamantina para cá, entender o quê? Que eu preciso, qual é o primeiro? Presta atenção. Qual é o acesso? Volta aqui. Deixa eu arrumar isso aqui. Qual é o acesso melhor para mim poder fazer modulação autonômica? Ah, é só ficar fazendo crânio, fazendo visceral, motilidade, cara. Não. Isso faz parte do processo. Tá bom? Então, primeiro, você deve avaliar o corpo sem ser tendencioso. Ah, o cara tá com isso, eu faço treinando, eu faço visceral, eu faço aquela técnica tal, eu faço quarto ventrículo, eu faço isso, faço aquilo, funciona. Não. Você tem que colher informações, colher referência, entender como o sistema está atuando. Então você vai avaliar o centro corporal. Antes de você sair na dúvida do membro, você vai sempre perguntar como que tá, qual que é o centro sistêmico do corpo? O diafragma. Então, como que tá essa mobilidade do diafragma? Por que esse cara perdeu? Ah, eu vou ensinar ele a respirar. Você soltou visto, a respiração normaliza. A gente já sabe, se você é um reeducador respiratório, você está dando voltas e voltas no sistema do que não funciona. Então, se você tem um processo visceral alterado, mas por que o sistema está alterado? Qual que é a correlação que está associada? A mobilidade do diafragma está associada com dissociações pélvicas?
Então, na aula passada, no clube na nossa comunidade, clube não, a comunidade RCI de aulas abertas, se você não está lá, você deveria estar, tá? Eu dei uma aula rápida, bem prática, de 30 minutos, de entendendo como que se trata de dissociações pélvicas, um diagnóstico rápido, diferente de saco, quadril e tratamento e músculos fixadores. Assim, acabou, 30 minutos de aula. Porque se eu não tiver um diafragma equilibrado, eu não consigo ter expansão do tórax. Então eu preciso, entre o tórax e o abdômen, ter um crescimento longitudinal. Se você quer, primeiro passo, a nível biomecânico, fazer um chuveirão legal, se o seu paciente tem a sustentabilidade, será que ele cresce? Será que ele tem alto crescimento constante? Será? Presta atenção. Se a caixa torácica expande superior e se a cavidade abdominal expande inferior, e dessa forma o seu paciente ele consegue auto crescer e ele consegue modular todos os seus processos clínicos. Então, se o centro corporal estiver bloqueado, travado, o corpo não aceita a correção periférica. Por isso que vale a pena olhar com carinho o sacro, olhar com carinho o quadril, porque ali é o alicerce da coluna. Depois você pular a lombar, tá? Olhar o tórax, o diafragma, cervical, olhar com carinho costelas, depois olhar diafragma, vísceras, depois vai para lombar. Fez sentido? Quando você está naqueles pacientes que nada melhora, fazendo a famosa lista da derrota, também chamada de manutenção, que vai manter você bem sempre no mesmo lugar. Sendo um massagistazinha cara. Um massagistazinho ou a massagistazinha cara. Entende? Então, entender disso, depois você vai olhar, sim, as estruturas periféricas. Então, depois que você olhou o centro corporal, como eu estou mencionando, aí sim, e nesse centro corporal, aí você vai olhar primeiro diafragma, diafragma tórax, diafragma víscera. Pilares, hemicúpulas, mobilidade charneira, costelas, anteriorização de costela, ar costal, costa transverso, costa corpórea, externo costal, condrocostal, ar costal está posteriorizado ou não, e os intercostais e a mobilidade de costelas de alça de balde, braço de bomba. É a base, é o estruturalzinho de costela. Tem que olhar com carinho. Entende? Aonde o tórax não trabalha tão bem, o corpo sensibiliza. Não tem manutenção. Aí depois, fáscias, vísceras, mobilidade mediastinal, a técnica da TMF, técnica mecânica fluídica, funciona muito bem. As tensões mecânicas fluídicas, né? Dá essa liberação de tecidos internos. Depois, fáscias. Depois, endotorácica, as fáscias entre o pericárdio, as pleuras, ligamento cubo pleural. Depois você vai olhando detalhes. Aí o corpo grita. E depois que você olhou tudo isso, aí sim você vai olhar a cervical. Aí sim, você vai olhar o ombro. Aí você vai olhar a lombar, tá? Tirando aqui ó, esse D, erro de digitação. A lombar. Depois vai olhar joelho, tornozelo e pé. Como o ombro, cotovelo e punhão. As extremidades é depois. Porque a gente sabe que 80% das disfunções vem de DSR. Cara, e esse número, ele é tão alto e ele é tão relevante que isso é bom por um lado, mas isso é ruim também para os nossos alunos. Porque o cara vira um caçador de DSR e quando tem uma disfunção local ele come bola. Porque ele acha que tudo é DSR, tudo é coluna. Porque o nível de 80% é muito alto. Olha o nível dessa aula, pô. Então, só se mantenha se o corpo já saiu do modo de proteção. E aí esse modo de proteção está relacionado a essas questões todas que eu mencionei, que é o que vai dar autonomia. Fábio, então você está querendo dizer para mim que você corrigiu o tórax, que você corrigiu esse sistema todo, o corpo do nosso paciente, ele ganha modulação autonômica? O que você acha? Você acha que modulação autonômica é só ficar tratando onde o vago sai, que é sobre o forame jugular? É só tratar o forame jugular do crânio que você fez vagotonia. Gente, pelo amor de Deus, você está subestimando o sistema.
O vago dá mais estímulo em parasimpaticotonia, onde ele inerva, onde ele periferiliza, do que onde ele nasce. Bom, é por isso que não tem resultado, tá? Ah, mas a escola lá tá fazendo até agora e não tá tendo resultado. Tenta fazer do jeito que eu tô te falando. Pega essa aula, assiste ela mais vezes, pega esse PDF e põe em prática. Tá entendendo também que o PDF sem a aula não é grande coisa. É um PDF lindo, mas melhor ainda com eu explicando nele. Que é o que muda tudo. O veículo de quem sabe tratar vai fazer você ter um hack temporal para você chegar e andar na mesma frequência que eu ando. Eu ou meus 40 mentorados do clube. Aí você que escolhe. Os elites tá ali. O resto, já falei, é resto. Então aí você escolhe onde você quer se conectar. Então a academia, a regra de ouro, tá? Da Academy, tá? Da minha escola. Primeiro, regula o sistema. Depois, organiza a estrutura. E por último, refina a função. Tudo bem isso? Então não esqueça, quem atua de verdade somos reguladores de sistema. Depois você vai organizar a estrutura. Para depois você afinar as faces, o detalhe neurosensorial, que é as funções. Isso é pesado. Então, em ordem prática, então, eu olho o sistema nervoso, eu olho a via respiratória, eu olho as funções viscerais, sim, mas só elas, do jeito que é colocado, só fazer visceral, todo fragmentado? Não. Olhando nessa conexão que eu acabei de falar. Diafragma, órgão, órgão, diafragma, e assim vai. Então, olhar o diafragma, a pelve, a coluna central faz toda a diferença. Olhar as cadeias musculares, as articulações específicas e o movimento funcional que eu acabei de citar acima. Então, um exemplo real. Um exemplo real. Então, um paciente com dor lombar. Paciente tem refluxo, tem respiração curta e sofre de ansiedade. Vamos lá. Refluxo é sintoma. Dor lombar é sintomas. Respiração curta é sintomas. E ansiedade? Sintoma. Então, dor lombar, sintoma físico. Refluxo, sintoma sistêmico. Respiração curta, pode ser neurosensorial ou sistêmico. Entende? E a ansiedade é neurosensorial. Então, seu paciente chegou com tudo isso, aí você vai ficar só olhando espasticidade da lombar. Quadrado lombar, espinhais, piriforme. Vai fazer inibição da dor, dedinhos mágicos em tudo, fazer uma manipulação da cerejinha e falar: volta semana que vem porque eu tenho que fazer manutenção? Não. E aqui está o código para você subir de nível. E eu não estou falando que vai ter paciente, capinha de livro, que você vai fazer isso e vai resolver a vida dele. Lógico que vai. Mas você compreender o que é lesão oculta versus sintomas. Então, tratar a primeira lombar é paliativo. Ah, mas ele está agonizando. Não. Então, cuida dos sintomas. Inibe os sintomas, porque você já sabe que vai ser temporário. E depois faz o quê? Segue a metodologia que eu estou colocando aqui para você. Ah, mas não faço estrutural, não faço visceral, não faço crânio, não faço MP. Então você tem que ter ferramenta. Não dá para ser um construtor se você não tem nem uma pá de pedreira. Não dá. Tá bom? Então, primeiro lombar, primeiro vai fazer inibição, vai fazer manutençãozinha, levanta um aspecto inicial para você investir em você para você colher. Fato, não tem outro jeito. E detalhe, se você já investiu, não é só investir. É você realmente tomar a decisão que você quer andar do meu lado. É sobre isso. Você tem que se decidir, literalmente, você pega quem está no clube aí, vê as mentorias dos caras de sucesso, eles tomaram a decisão de entrar em profundidade clínica. É dali que vem 10, 20, 30, 40, 50, 60 mil mês. Senão, não vai vir. Esquece, vai bater palma para outro. E eu sei que você merece isso. E é por isso que eu estou falando isso. E eu acredito que você pode fazer isso. Desde que você acredite também e você confie no processo. Então, tratar primeira lombar, você já sabe que é paliativo. A liberar o diafragma, sistema nervoso autônomo, ter modulação, o corpo vai sair da defesa. Mas ficou só nisso? Não. Depois que você corrigiu uma sobreposição,
o corpo você vai equilibrar as defesas. Aí que realmente eu falo para meus pacientes, corrigir a defesa inicial, agora que eu vou conseguir tratar o que precisa para validar. Então, a lombar muitas vezes melhorou sem tocar nela. Porque você sabe que você tem desequilíbrio sistêmico. E quem modula o sistema está na frente. E eu não estou falando que está errado, sei lá, e dar uns crack manipulativo e dar aquela inibida local. Mas não pode ficar somente na folha da água. Você vai ter que ter profundidade clínica. Porque ser raso vai levar você para uma vida rasa. Então, isso é respeitar a posição. Isso é em não cair nessas questões de sobreposição e muito menos hierarquia. Porque é subestimar a inteligência humana, é subestimar a fisiologia humana que está em desenvolvimento há milhares de anos. Você falar que você toca aqui e desarma tudo. Eu já acreditei nisso. Eu já vivi tudo isso. Então, uma frase forte para a aula. Uma frase de impacto para você compreender que nem toda a disfunção que parece é o que comanda. Geralmente, o paciente ele já veio na gente, geralmente, porque geralmente os RCI são os que cobram mais caro do ambiente clínico, óbvio, né? Indiscutivelmente, tá? E aí o que acontece? Os caras vão rodar para tentar resolver com baixo custo, isso chama gestão. Mas vê que não resolve, ele vai engolir o caroço e vai vir em você. Então, entende que vai comandar um tratamento é quem manda e quem sustenta a adaptação do corpo de todo esse sistema que eu estou mencionando. Então, olhar as três esferas, o físico, o sistêmico e a neurosensorial, faz toda a diferença. E entender que a via sistêmica, presta atenção, muitas vezes ela é a ponte da sustentabilidade entre o neurosensorial e o físico. Então, um profissional RCI, ele equilibra, ele reorganiza sistemas. Então, ele faz uma reorganização de sistemas. Fez sentido isso? Então, é sobre isso. Você conseguir trabalhar nas suas reorganizações de sistemas, tudo muda o jogo. E aí, se você está aqui na Academy, você está aqui todo bonitão, e você olha, e você clica aqui, até mesmo no PDF aqui, você vai ser direcionado aí para a nossa página. Tem 30 e poucas trilhas de aprendizagem, tem 4 formações inclusas, iniciais, por um custo de R$ 297 ano. Se você não puder investir R$ 30 mês para você estar nesse nível de aula, para você entender, colocar com os recursos iniciais básicos mesmo, liberação miofascial, as mobilizações, começar a atuar dessa forma, para buscar e galgar metodologias mais completas, porque aqui é o primeiro andar de muita entrega com custo muito baixo, para você ter essa experiência comigo, já ter resultados e, obviamente, para você ir avançando na metodologia mais completa do Brasil, que é o RCI. Beleza? Então, eu quero que você entenda isso muito bem, em alto e bom tom, que eu não estou viajando. Assiste essa aula mais vezes. Fábio, eu não tenho ferramentas, então você vai ter que buscar ferramentas, cara. Então você chama meu time, chama o suporte, chama eu, chama a Flávia suporte, ela vai direcionar você e você sabe a sua necessidade. O que não dá para acreditar é, só ele deu certo. Pô, se ele deu certo, por que é o que você não está fazendo? Mas eu já fiz de tudo. Não fez. E isso que eu estou colocando aqui está longe de ser tudo. Tem desequilíbrio postural, tem desequilíbrio captor, tem desequilíbrio somático. Nem entrei nessa profundidade. Estou dando um layout para você começar a compreender basicamente, corrigir o autocrescimento do corpo, que é a primeira base para a sua sustentabilidade clínica. Beleza? Então eu vou parar aqui a gravação, tá? O Jada mesmo colocou, top demais, conteúdo ouro. Isso aqui é ouro, tá? Então eu vou colocar essa gravação
Vou parar a gravação e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm a oportunidade de tirar agora ao vivo comigo. Valeu!